povo, minha pova, tudo bem com vocês? Há quanto tempo? Perdão o sumiço, nunca mais eu apareci aqui falando com vocês, contando histórias, que eu amo contar histórias. Mas é porque eu estou passando por uma fasezinha um pouquinho introspectiva. Às vezes eu passo por essas fases introspectivas, aí por isso que eu vou preferindo mais gravar vídeos de TikTok, danças e assim por aí vai. Mas eu prometo me esforçar mais para fazer mais vídeos falando, inclusive fazer vlogs. Eu tenho que também ajeitar a memória do meu celular, que está muito cheia. Então por isso que eu às vezes não gravo muitos vídeos com frequência. Mas vou melhorar isso, vou dar um jeitinho nisso. E hoje o vídeo é sobre patetices de Emily em histórias aleatórias e inusitadas de minha vida. Eu botei de minha vida porque vai ser literalmente histórias aleatórias, literalmente da minha vida, porque vai ter horas que eu vou contar histórias de quando eu era criança, vai ter horas que eu vou contar história mais recente, mais quando na vida mais jovem, e por aí vai. E assim, vai desde histórias de época do Natal até época de escola, então vai misturar, vai ser um combo completo. Vai ter alguns vídeos, eu acho, vai ter uma história de alguns acidentes, então vai ser bem aleatório, sabe? Então, por isso, histórias aleatórias inusitadas da minha vida. Vamos para a primeira história. Essa primeira história aconteceu na minha escola. Ah, meu Deus! Eu tinha mais ou menos, se eu não estou enganada, eu tinha uns 13 anos. E aí, o que acontece? Eu acho 13? Não, eu tinha 14 anos. Eu tava na 7ª ou na 8ª série? Gente, eu não tô lembrando a idade que eu tinha não agora, eu dei um bug, eu falei que eu tinha 13, 14, mas eu não me lembro que se foi na 7ª ou se foi na 8ª série. Eu acho que foi na 7ª ou na 8ª série. E assim, eu me lembro que tava no início das aulas, tipo, teve as férias, mas não sei se foi as férias do meio do ano, se foi as férias do começo do ano. Mas eu acho que foi do começo do ano, eu acho, não sei. Eu não sei dizer, mas foi tipo assim, tava de férias e aí era um dos primeiros dias de aula. E aí, como sabe, no primeiro dia de aula sempre tem assim, sempre tem um pouco de alunos veteranos e tem os novatos. Eu era veterana, eu e a minha irmã de coração, então estávamos de boa, a gente estava de boa na lagoa, sentados nos nossos lugarzinhos, e tinha um dos novatos, um dos meninos novatos, que eu acho que não batia muito bem na cuca, mas gente, mas era muito legal. Depois que a gente conheceu, ele era muito engraçado. E ele não parava quieto, era engraçado. Ele não parava de falar, ele não parava quieto. Ele era o palhaço da turma, mas não era aquele palhaço que queria aparecer alguma coisa do tipo. Ele era palhaço porque ele era palhaço mesmo. Era uma das alegrias da turma. Bagunceiro para um caramba. Só que ele não batia muito bem na cuca às vezes. Desde o primeiro dia de aula esse menino batia bem na cuca. Eu não me lembro se foi no primeiro dia de aula em si, ou foi no segundo, ou foi no terceiro, mas foi um desses primeiros dias de aula que eu nem conhecia ele, sabia só o nome dele porque ele se apresentou, fez aquela apresentaçãozinha e tal. E aí, só que ele, assim, ele era muito extrovertido, então ele já conversava, assim, com algumas pessoas, assim, com a turma inteira, na verdade, ele conversava, mas de início ele conversava com algumas pessoas e ia, tipo, bom dia, boa tarde, bom dia, não sei o quê, e assim, ele era muito extrovertido. Só que esse menino, não sei o que aconteceu, não sei, eu só me lembro que ele tava meio afastado de mim, assim, acho que tinha pra vocês terem ideia, tinha umas 5 cadeiras. Eu tava, tinha 5 cadeiras, a distância era de 5 cadeiras entre eu e ele. E a minha irmã de coração. E assim, a minha sorte é tão grande. A minha sorte grande. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Que é assim, tipo, o meteoro vai cair, sei lá. O meteoro, vai vir um meteoro cair em cima daqui da cidade. Vai cair em cima de mim. Eu sou tipo assim, eu tenho chama pra bola, pra qualquer coisa que vai cair em cima de mim. Hoje em dia tá menos pior. Aham, sei. Claro. Mas tudo bem. Mas na escola era assim, eu tinha chama para as coisas caírem em cima de mim. Esses meninos, eu não sei se esse menino que teve a ideia de fazer o tênis de bola, não sei o que aconteceu. Eu sei que esse menino tirou o tênis do nada. E estavam conversando com os meninos, brincando com os meninos, não sei se era a bagunça deles. E ele foi jogar o tênis pra cima. Só que quando ele foi jogar o tênis pra cima, gente, 5 cadeiras. 5 cadeiras a distância pra gente. 5 cadeiras. Ele foi jogar o tênis pra cima. Qual a probabilidade do tênis cair na minha cabeça? Gente, eu me lembro que eu tava conversando com a minha amiga, com a minha irmã de coração. Aí de repente eu escuto aquele toque.
Gente, foi num momento, tipo, sabe aquele momento que o professor tá ali corrigindo alguma coisa, tá ali, tipo, iniciando. Foi um momento que o professor não estava lá na frente do quadro e o povo tava de bagunça e de repente um tênis caiu na minha cabeça, fez toque. Que merda, hein? Ah, minha filha, mas assim, eu era uma pessoa que eu não dava um pio. Mas se alguma coisa caísse em cima de mim, não sei o que, eu virava uma sirene. Eu virei pra esse menino. Você é louco! Eu com o tênis na mão, eu xinguei ele. Besta! Desgraçado! Inferno! Aí ele falou, não, Emily, desculpa, foi sem querer. Aí eu vi que ele tava realmente desesperado. Não foi intencionalmente que ele jogou o tênis na minha cabeça. Mas assim, eu já tava toda armada. Aí ele disse assim, não, desculpa. Mas qual a probabilidade, gente, de na sua turma um ser pegar o tênis, jogar pro alto e cair na cabeça do outro? É a turma dos loucos. Gente, mas é muito engraçado, ó. Eu nunca esqueço dessa cena. Essas memórias de infância e adolescência são as melhores, sabe? Eu tive uma infância e uma adolescência muito feliz. Reflexão. Do nada, no meio do vídeo, uma reflexão. Mas essa foi a primeira história. Vamos para a segunda história. Essa história é uma história fato sobre... É uma história barra fato sobre mim. Quando eu era pequena, eu vivia ralando meu joelho. Eu não sei se é porque eu tenho pé chato, sempre tropeçava nos meus pés, eu era muito distraída também. E assim, se eu corresse, era certeza que eu ia cair e ralar meu joelho. E eu sou muito branquinha, então... E a minha pele é muito sensível. Era mais sensível antes, né? Agora ele tá mais carrancudinho. Mas assim, antes era muito sensível. Qualquer coisa rasgava. E qualquer coisa saía muito sangue. E como eu sou muito branca, destacava muito na minha pele. Aí... Eu nunca me esqueci que teve um dia que tava tendo uma capinação lá em casa. O rapaz tava capinando as coisas do mato lá em casa. Tava eu, minha prima, minha mãe, minha irmã, assim, tipo, na porta, né? E eu na varanda, na verdade, correndo pro lado. Zin. Ah, Tati, você vai cair. Aí a minha mãe, Emily, sossega, você vai cair. E a minha prima, eu só vou contar até 3 e ela vai cair. E eu, zin. Pá! Dito e feito, caí. Aí, na hora, tipo assim, a mamãe, você tá... Mas eu falei que você ia cair, menina. Aí minha prima, não, acho que ela tá bem. Você tá bem? Você tá bem? Tá com dor? Eu me levantei, não, tá tudo bem. E eu levantei, eu não chorava quando eu caía. Eu caía, levantava. Só que eu não podia olhar o sangue escorrendo no meu joelho e nada. Eu não podia olhar o sangue. Eu tenho sanguinofobia até hoje. Mas antes era pior. Aí eu levantei e fui lá pra minha prima, né? Pra minha mãe. Aí a minha prima já sabia que eu tinha sanguinofobia, né? Ela sabia assim, ela falou, eu só vi ela falando assim pra minha mãe. Ela não tem medo de cair, ela não sente muita dor. O problema dela é se ela olhar pro sangue. Quer ver? Eu não entendia que eu era muito pequenininha, acho que eu tinha uns 4 anos, não entendi o que ela quis dizer com isso. Ela falou, Amy, olha pro teu joelho. Tá sangrando, prima? Eu só falei assim, tá sangrando. Ela, olha teu joelhinho. Na hora que eu olhei, aquele bolo de sangue, não deu um milésimo de segundo e eu... Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may... E a minha prima rindo, porque tipo, eu caía e não chorava, mas se eu olhasse o sangue, eu poderia estar com uma dor do caramba. Eu caía, levantava. O problema era o sangue, entendeu? O problema era o sangue. Tudo começava a girar. Eu ficava nervosa, minha boca começava a ficar, sabe, seca. Eu passava mal mesmo, tipo assim. E riu dessa parte de mim, mas... Poxa, tadinha de mim. Mas hoje eu tô menos pior. Mas eu não gosto de... Eu não consigo ver sangue, muito sangue até hoje. Eu tô... E essa foi a segunda história. Agora vamos para a terceira história, porque hoje estamos cheios de histórias. Essa terceira história, na verdade, é um mico que eu fiz a minha irmã passar. Meu Deus. Mas assim, não foi tão mico porque tava só tava a mamãe e as 2 amigas de sala dela, do trabalho dela. Então, tipo assim, não foi um mico em público. Pra quem não sabe, eu tenho um problema de leve surdez. Quando eu era pequena, eu acho que o meu ouvido funcionava normal, mas eu sempre tive uma dificuldade de escutar, desde sempre.
levemente, mas tinha antes. Agora tá mais pior, tá bem pior. Só que assim, eu tinha, por eu ter esse problema de surdez, às vezes aconteciam muitos equívocos comprometedores ou engraçados. Esse foi engraçado, porque só foi entre as amigas da minha mãe e minha mãe. A amiga da minha mãe tava falando de um certo cliente lá, de um contribuinte, né? Que que parecia um corvo. Ela tava dizendo que ele parecia um corvo. Aí eu pintando assim na mesa da mãe, caladinho. Quando ela falou corvo, aí eu virei assim, eu só falei assim: o quê? O colega de vocês parece o quê? Um corvo? O quê? Como? Nisso deu aquele 1 segundo de silêncio, aí depois estourou aquela risada assim em conjunto, de todas as amigas da minha mãe e da minha mãe. Aí a amiga da minha mãe: não, minha filha, não, é corvo, é um pássaro, corvo, corvo. Aí, né, gente, aí que todo mundo riu mesmo. Pra vocês verem o nível da minha surdez. Agora vamos para a quarta história de hoje. Gente, a quarta história que aconteceu comigo é um pouco trágica. Foi o dia que eu quebrei meu quinto metatarso. Pra quem não sabe, o quinto metatarso é a lateral, é a quina aqui, do dedinho mindinho. Essa lateral aqui, eu quebrei essa lateral. Só que assim, eu quebrei e o osso não saiu do lugar. Ele ficou alinhado. O médico até perguntou como é que isso é bem raro de acontecer. Geralmente o osso sempre sai do lugar e tal, mas ele ficou alinhadinho. Mas assim, até então eu não sabia que eu tinha quebrado o pé. Lembra da história que eu disse que eu tenho sanguinofobia? Que assim, eu sou resistente à dor. Eu só não sou resistente a sangue. Se não tiver sangue, tudo bem. Só tem problema de sangue com susto. Mas aí assim... E assim, eu quebrei esse quinto metatarso da maneira mais improvável possível. Eu estava fazendo assim. Eu fazia alguns treinos de flexibilidade em casa, mas eu me alongava bastante antes. Só que assim, meus alongamentos antes não eram tão punks. Tanto que hoje eu faço coisa que dá pra quebrar o pescoço e tal, Deus o livre. E eu caí dessa maneira. Então, foi desse jeito assim. Foi fazendo isso aqui. Na época, eu tinha uns 80 quilos, se eu não estou enganada. Então, eu caí com meu peso todo em cima desse dedinho. Quando eu fui fazer assim, mas foi muito doido. Foi tipo, eu colocando o pé no chão, o meu pé virou e eu caí. Gente, fez um barulho. Eu não sei se misturou o barulho do meu osso, misturou o barulho do meu tendão. Tipo, mas foi um barulho tipo crack. Aquele barulho nunca saiu da minha cabeça. E assim, o meu desespero foi isso, foi ouvir aquele barulho. Não foi a dor, não senti dor. Foi o barulho, eu pensei assim, pronto, eu quebrei, aconteceu alguma coisa muito horrível, eu quebrei, eu nunca mais vou poder dançar. Era esse meu pavor. Eu não chorei por causa da dor em si. Foi o meu desespero. E faltava 1 mês, ou era 2 meses pra ser apresentado no balé. E eu disse, pronto, foi o meu sonho de balé, de dança, foi pro espaço. E aí eu me lembro que eu no chão, eu gritando pela minha irmã, gritando, Camila! Só que, pra quem não sabe, eu vivo cantando pela casa, né? Canto ópera, canto tudo, né? Aí o que acontece? Minha irmã tava de fone de ouvido e pensou que eu tava cantando ópera. Ela disse que se tirou um pouco assim, ela pensava que eu tava cantando ópera, voltou. Aí ela tirou de novo, ela foi entender que eu tava chamando ela. Aí... muito tempo depois ela aparece no quarto, eu já tava assim, minha vista tava escura pelo susto, porque eu tava apavorada com a possibilidade de eu ter quebrado muito feio alguma coisa e eu não poder mais dançar. E aí a minha irmã abriu a porta assim, o que é? Aí eu disse, Mila, acho que eu quebrei meu pé, eu tinha um acidente aqui, eu acho que eu quebrei meu pé, tá ficando tudo escuro. Aí ela, tua glicose, eu vou pegar mel. Ela fechou a porta e vai pegar mel, mas graças a Deus ela colocou o mel na minha boca, porque eu acho que eu ia desmaiar. Eu ia desmaiar mesmo. Pelo susto, pelo pavor, eu acho, das coisas. Porque, como eu disse, não tava assistindo. Ela colocou mel, eu fui voltando a vida, liguei pra mamãe. A mamãe chegou do trabalho. E aí eles me levaram pro médico. E eu fui andando, nisso eu fui andando. Só que eu sempre fui uma pessoa muito tranquila. Posso estar sentindo até dor. Mas eu não vou estar gritando, dificilmente. Eu vou estar
mais calma do que... Eu vou estar muito calma e não é pra estar calma. Tipo isso. Então, eu fui lá, falei com o médico, até ri com o médico, mas assim... e eu sempre sou muito assim, doce pra falar. Então ele falou assim, não, mas isso aí é a mãe quebrou, não. Isso aí é a mãe, porque ela é muito doce. O médico até tirou sarro da minha cara. E aí ele se arrependeu, porque quando eu saí de lá, eu tive que tirar o raio-x em outro lugar e depois eu tive que voltar pra lá. Só que quando voltei pra lá pra entregar o raio-x, eu não desci do carro, porque aí eu já tava começando a sentir um incômodo, uma dor, assim, que eu já não tava mais querendo, não tava mais conseguindo muito andar direito. Mas eu fui pra lá andando. E aí o médico falou, ô mãezinha, quebrou feio. Se não quebrou feio, mas quebrou o quinto metatarso, vai ter que engessar. Corre pro hospital pra engessar meu pé. Aí a mamãe até falou que o médico pediu desculpa e tal, e corre pro hospital. Correndo pro hospital. Gente, não é uma história engraçada, isso daqui é uma história de tragédia. Chegando no hospital lá, me colocaram numa maca, aí o rapaz, tinham 6 rapazes, mas um rapaz que tava à frente, teve um rapaz que tava à frente e falou assim, os outros queriam ajudar, ele falou, não, isso aqui é fácil de levar. Lembrando que eu tinha 80 quilos. Aí até minha mãe falou, olha, o osso dela pesa. Além do osso, eu tinha 80 quilos. Aí ele falou, não, levinha. Quando ele foi tentar empurrar o negócio, ele, ajuda. Essa parte foi engraçada. Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Mas eu tava com a cabeça tão cheia, gente, que eu só sabia chorar. Quando eu soube que eu quebrei, eu falei assim, pronto, meu sonho com a dança, minha apresentação foi tudo principal. Só sabia chorar por causa da dança. Eu não tava ligando pra dor do pé. E aí engessou esse pé todinho. Gente, foi tenso. Só que assim... graças a Deus, deu tudo certo com o meu pé, mas assim, eu só fiquei 1 mês engessado. Mas porque o médico mandou tirar? Não, porque me deu uma agonia que eu não queria ficar parada e eu tenho medo daquelas... Pra tirar o gesso tem que ser uma serra, sei lá. E eu tinha medo que aquela serra decepasse minha perna. Eu sei que as pessoas são profissionais, mas só de imaginar uma serra passando próximo à minha pele, eu disse, não, eu vou tirar esse gesso sozinha. 1 mês depois eu tirei. E eu, engessada, ainda fazia uns alongamentos de flex, eu ia pro chão fazer, eu era danada. E aí eu tirei, eu mesma. Aí o médico disse, não, mas se ela tirou e tá andando e tá... É porque já deve ter cicatrizado. Tirei um novo raio-x e realmente tava no ponto de tirar. Assim, poderia ter ido um pouco mais de tempo, mas ele disse assim, mas eu sei que gesso é incômodo, então vamos colocar uma botinha. Eu fiquei vários tempos andando de botinha. E aí depois eu consegui reabilitar meu pezinho no balé e tal. Fiz algum tempo de fisioterapia. Eu não me lembro se eu fiz a fisioterapia, acho que eu não fiz, não. Só sei que eu fiquei bem. Essa foi a 4ª história. Agora, a 5ª história não é uma história feliz, é uma história feliz ao mesmo tempo cheia de saudade. E lembro o Natal. Era o tempo que a minha avózinha, por parte de pai, era viva. A minha avózinha, por parte de pai, ela viveu até meus 9 anos de idade. Eu não tinha muito contato com ela. Eu tinha mais contato com a minha avó por parte de mãe. Porém, eu tinha momentos muito lúdicos com a minha avó. Poucos momentos, mas eram muito lúdicos e ficou na minha memória. Minha avózinha, quando chegava na época de Natal, ela dizia assim, filho, traz aqui as netinhas pra... Ela assim, todos os netos, todas as crianças ela convidava no Natal, assim, perto do Natal, no mês do Natal, pra pegar umas garrafinhas, assim, ela fazia um monte de garrafinha, tipo assim, ela pegava, sabe garrafa de refrigerante? Cortava, fazia tipo um potinho, né? E dentro ela enchia de chocolate e dentro desse chocolate tinham notas de dinheiro, tinha 10, 20 reais, 50. Um dia eu peguei nota de 50. Eu achava isso tão lindo, aí as netinhas faziam a filinha, ela ia chamando. Cada dia era um, cada dia era um neto que ia lá. Um neto, tipo assim, tipo, hoje não tava todas as crianças, ou todos os netinhos, não eram todos os netos que tinha nessa época, mas, tipo assim, eu e a minha irmã sempre íamos lá e pegávamos esses aí, a gente pedia a bênção dela, que lá tinha muito costume de pedir a bênção da vovó. Já na minha família aqui não tem muito essa tradição, mas na minha família da minha avó, pai de pai, tinha. E aí, gente, eu só me lembro da minha avózinha sentada assim na poltrona, que Deus tem em bom lugar, e o chão cheio dessas latinhas, cheio de chocolate. Gente, isso é tão lúdico, assim, essa memória é tão linda, sabe? Essa memória. Eu fiquei com essa memória da minha avó por parte de pai, sabe? Esse monte de chocolate e a gente lá pegando ela dizendo, benção, minha filha, benção, avó. Assim, é uma memória feliz, mas ao mesmo tempo traz muita nostalgia. E eu queria ter aproveitado um pouco mais a minha avó.
minha avó por parte de pai, porque ela se foi muito cedo. E eu vivia mais na casa da minha avó por parte de mãe. E aí eu não passei, acho que eu não passei o tanto de tempo que eu queria passar com ela, mas ela sempre estará dentro do meu coração e dentro das minhas memórias. Amo muito ela. E esse Natal, todo Natal eu lembro dela com essas tradições de garrafinha. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um beijão, fiquem com Deus e tchau, tchau!